Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de hoje. Hoje, dia 3 de agosto de 2021. Como eu disse para vocês ontem, nessa semana a gente ainda não vai seguir o nosso cronograma normal, como a gente segue. Isso nós vamos seguir a partir da semana que vem. Hoje nós vamos continuar aí dando uma sequência em língua portuguesa. Nós falamos ontem sobre o uso da letra M e da letra N no início de uma sílaba ou antes de uma consoante, no final de uma sílaba, né? Antes de uma outra consoante. Hoje nós vamos dar sequência aí ao estudo da língua portuguesa. Nós vamos estudar no livro de língua portuguesa da página 108 a 110. Então, mais uma vez eu lembro, se você não está com o livro na mão, dá um pausa aqui no vídeo, corre lá, pega o livro, lápis e borracha e venha acompanhar a aula, e aí a gente vai respondendo à medida que nós vamos estudando juntos aqui, ok? Muito bem, na aula de hoje nós vamos relembrar o conceito de substantivo. O que é substantivo? Substantivo é toda palavra que dá nome a alguma coisa, a uma pessoa, a um objeto, a um lugar, a um sentimento, a um estado, a um fenômeno da natureza. Ou seja, por exemplo, o que é isso? Isso é um marca-texto. Então, marca-texto é substantivo. Isso é o quê? Isso é uma caneta. Isso aqui, professor, o que é isso? Isso é uma garrafinha. Enfim, tudo que... E professora, isso aqui? Isso é livro. Então, tudo que dá nome às coisas, né? Aos objetos, às pessoas, aos lugares, aos sentimentos, ao estado. Tudo que dá nome, que responde a pergunta o que, ou quem, ou onde, né? Isso é substantivo, tá? O substantivo, ele sempre pode vir acompanhado de um artigo, tipo a mulher, a Clemilda, a casa, a rua, a mesa, o banco, o telefone, o celular, entende? O endereço, não, a palavra endereço é um substantivo, tá bom? Então, assim, tudo que dá nome e pode vir, ou umas, então os artigos a, as, umas, ou os, uns. O substantivo, ele sempre aceita o artigo junto. Pode ser que o artigo esteja lá escrito no texto, pode ser que não esteja, mas se não estiver no texto, ele cabe você imaginar que ele está lá, tá? Por exemplo, se tiver assim, a palavra casa, mas não tá... Tipo, casa bonita. Aí você vai dizer, mas não tem um artigo. Mas caberia, ficaria bem se você colocasse a casa bonita, tá bom? Outra coisa que nós vamos compreender é a variação de gênero do substantivo. O que é isso? É que o substantivo, ele pode ser no masculino ou no feminino. Nós vimos já isso também, né? Que quando... tem alguns que são mais simples, tipo menino, menina, pato, pata, né? Tem uns que são mais simples, ou mesmo que tem palavras diferentes, tipo galo, galinha, ovelha, bode, entende? Masculino e feminino. Mas tem algumas palavras que elas não expressam naturalmente se são masculinas ou femininas, então vai depender do uso do artigo. Por exemplo, a palavra garrafa. Como eu sei que a palavra garrafa é um substantivo feminino ou masculino? Dependendo do artigo. Se eu digo a garrafa ou a garrafa? A garrafa. Então, a palavra garrafa é um substantivo feminino. Se eu dissesse o garrafão, né? Aí já seria masculino. Por quê? Porque não vem a garrafão, mas sim o garrafão, né? Porta, família. A família ou família? A família. Então, é substantivo feminino, ok? Vamos também aprender a formar palavras no plural. Quer dizer, em relação ao número do substantivo. Quer dizer, se tem um ou se tem mais de um. Se tem um só, está no singular, tipo a caneta ou as canetas, né? Quando passou de um, foi para o plural. Vamos também reescrever trechos de frase usando a concordância nominal e a concordância verbal. Vamos ver aqui.
se uma parte da frase está no plural ou está no substantivo, no singular, o restante de toda a frase deve acompanhar e a gente vai ver um pouquinho disso também. Vamos lá então para a página 108 aí do nosso livro. Hoje 108 a 110. Vamos lá então. Na atividade 1, aí que você vai estudar, você vai ler informações sobre a flor cadáver. Nessa leitura, vocês vão pensar um pouquinho nesses aspectos que a gente colocou aí da língua portuguesa, mas vão ir treinando aí a leitura de vocês também. Então, pensa lá. Na sua opinião, por que ela tem esse nome? Por que você acha que essa flor tem esse nome? Flor cadáver. Então, você vai escrever bem aqui assim. Opa, peraí. Deixa só eu ajeitar aqui. Pegar a caneta. Você vai escrever bem aqui assim, ó. Por que você acha que essa flor tem o nome de flor cadáver, tá? Leia o texto para saber se o que você pensou se confirma. Então vamos lá, no texto. Flores cadáver gigantes florescem no Jardim Botânico de Chicago. Então você vai fazer a leitura desse texto e vai observar aí, olha só. As enormes plantas da Indonésia exalam um fedor intenso para atrair insetos polinizadores e viram atração turística por um dia na cidade americana. Preste bastante atenção. Professora, o que significa polinizadora? Lembra que a prof falou que quando vocês tiverem dúvida de alguma palavra devem pesquisar? Então, pega lá o seu dicionário e vai pesquisar ou pesquisa lá no Google. O que significa pólen? Polinizar, polinizadores, tá? Pesquisa lá. E viraram atração turística. Natural da ilha de Sumatra, na Indonésia, a planta conhecida em português como jarro titã ou flor cadáver alcança até 3 metros de altura e 75 gramas. Aqui está a foto dessa planta, tá? Então ela exala esse cheiro forte para poder atrair os animais, os insetos, né? Para que ela possa aí digerir esses animais. Na questão 2, as palavras planta e plantas são substantivo. Que diferença de grafia existe entre essas duas formas? Quando a gente fala em grafia, nós não estamos falando em significados, nós estamos falando em forma de escrever, tá? De grafar a palavra, tá? Então, quando a gente olha aqui a palavra planta e a palavra plantas, qual é a diferença na escrita dessas duas palavras? Você vai responder aqui. Olha bem para a palavra. Planta, plantas. Qual é a diferença na escrita delas? Tem uma letra aí que faz a diferença. Que letra é essa? Ao falar que o substantivo está no singular ou no plural, estamos nos referindo ao número desse substantivo. Então, preste bastante atenção. Lembra que a prof falou, nós vamos ver sobre o número. Número quer dizer a quantidade. Se tem um ou se tem mais de um. Por exemplo, planta. Eu estou falando de uma planta. Plantas. Eu estou falando de mais de uma planta. Tá bom? Pinte. De vermelho, a forma que indica um só elemento. E de azul, a forma que indica mais de um elemento. Então, você vai olhar aqui. Planta e plantas. Qual delas indica um elemento apenas? Você vai pintar de vermelho. Qual dessas duas palavras indicam mais de um elemento? Aí você vai pintar de azul. A forma planta está no singular e a forma plantas está no plural. Singular, um só. Plural, 2 ou mais, ok? Vamos para a próxima? Preste bastante atenção aí. Leia. O Zoológico do Rio de Janeiro conta com animais de todo o mundo. E entre os animais mais populares estão o elefante, a girafa, o tigre, o rinoceronte, a águia e o gorila. Complete o trecho passando o nome de cada palavra ou de cada animal para o plural. Aí nós vimos o nome dos animais e está dizendo um animal de cada um, porque está falando o elefante, a girafa,
o tigre, o rinoceronte. Então, você vai completar o texto agora colocando tudo no plural. Então, o zoológico do Rio de Janeiro conta com animais de todo o mundo. Entre os mais populares estão e aí você vai colocar, tá? Complete aí no plural. Responda, que letra você acrescentou aos nomes dos animais para passá-los para o plural? Que letra você colocou a mais aí para acrescentar? Não só o nome dos animais, mas o artigo também, tá, gente? O, a, umas. Preste atenção. Que outras mudanças você deve ter feito no texto? Preste atenção. Que outras mudanças você deve ter feito? Daí a gente precisa observar, como diz aí, existem outras formas de fazer o plural dos substantivos de acordo com as diferentes terminações. Nem sempre a gente vai apenas colocar a letra S, tá? Por exemplo, o substantivo senhor, no singular, no plural, senhores. Jardim, jardins, percebe que tirou o M e colocou o N. A gente nunca vai ver um M e um S na frente para poder fazer ins, ans, ens, uns. Sempre vai, quando tem o M, vai retirar o M e colocar a letra N seguida de S, tá? E assim você vai ler todas as outras palavras. Pesquise em jornais e revistas outras palavras que indiquem plural e termine com as apresentadas, como as apresentadas acima. Então você vai pesquisar aí e vai ver se você encontra outras palavras que estão no plural e que terminam dessa mesma forma, tá bom? E aí, para complementar, nós vamos lá para a página 110. Leia o trecho de um depoimento de um garoto que imaginava que um monstro morava embaixo da sua cama. Continue modificando o trecho, imaginando que se trata de mais de um monstro. Então, preste atenção, que aqui nós temos o texto que conta esse garoto imaginando que tinha um monstro. Você vai escrever parte do texto abaixo, continuando, né, dando uma sequência aí, só que ao invés de ser um monstro, você vai imaginar os monstros, né, ou mais de um. Então tá o título em cima. O monstro morava embaixo da cama de Temeroso, era o nome dele, né? Então aqui já foi feita a mudança, ó. Os monstros moravam, tá? Quando eu tinha uns 7 anos de idade, meu pai vivia pegando meu pé para arrumar o quarto. Até que ele não era tão bagunçado, mas conforme se chegava mais perto da cama, a bagunça aumentava. Acontece que desde que eu era bebê, eu sabia que um monstro horroroso, então tá aí, uns monstros horrorosos, morando embaixo da minha cama e evitava me aproximar dele. O monstro era sinistro. Toda noite, quando eu ia dormir, ele rosnava e fazia uns ruídos estranhos. Acho que ele estava mastigando pedaços dos meus brinquedos e sempre que meus pais entravam no quarto, ele parava na hora, tá? Então você vai continuar essa parte aqui, né, ó. Um monstro horroroso. Então, debaixo da minha cama e tal. Aí você continua dessa parte aqui pra frente, escrevendo aqui. O monstro era sinistro. Então, você vai dizer o monstro? Não, você vai dizer os monstros eram sinistros. Então, você vai escrever daqui os monstros até aqui, mudando para o plural, referindo-se a mais de um monstro, tá? Então, você vai copiar essa parte do texto, só que mudando e colocando aí mais de um monstro, tá? O monstro era sinistro, então você vai continuar. Os monstros eram sinistros. Toda noite, quando eu ia dormir, aí ele ou eles, tá? Eles rosnavam. Então você vai trocar a parte que vai ser necessária para transformar esse texto no plural, tá bom? Capricha aí, faça um trabalho bem feito, que eu sei que vocês são capazes, ok?
Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e amanhã nós vamos começar então com matemática.